Olá, eu sou o Velber Viana e esse é o Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online. E hoje nós vamos falar sobre o UFC Atlanta com Kamaru Usman e Joaquim Buckley na luta principal. No Melhores Apostas Super Lutas, fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Link da Stake está aqui no comentário fixado. Se você não se cadastrou ainda, vá lá, se cadastre. Tem uma série de benefícios para o público do Super Lutas, tá? Mas lembre-se sempre daquele recado importante, é apenas diversão, apenas entretenimento, aposte com responsabilidade. E a galera já sabe, antes dos destaques, vamos ver como nos saímos na última edição do Melhores Apostas Super Lutas para o UFC 316. Infelizmente uma tragédia, viu? Nada deu certo no evento passado, 5 erros nas apostas simples, mas o foco é a longo prazo. Vamos falar agora dos destaques do UFC Atlanta. Kamaru Usman e Joaquim Buckley, ex-campeão e um dos maiores meio-médios da história, nigeriano defende quinta posição do ranking contra homem nocaute na luta principal. Rose Namajunas e Miranda Maverick, ex-campeã peso palha, Chuck Rose busca se recuperar de derrota e encara promessa embalada por 4 vitórias seguidas. Edmen Shahbazyan e André Petrovski, pupilo de Ronda Rousey, o Golden Boy busca a segunda vitória consecutiva em duelo com compatriota embalado por 3 triunfos. Cody Garbrandt e Rony Barcelos, após acabar com o hype de Peyton Talbot em janeiro, o brasileiro enfrenta ex-campeão dos Galos de olho na terceira vitória seguida. Paul Craig e Rodolfo Bellato, depois de cancelamento de última hora no mês passado, meio pesado brasileiro enfrenta veterano escocês no card preliminar. A luta principal do UFC Atlanta marca mais um encontro de gerações, mais um choque de gerações dessa divisão meio médio. De um lado, defendendo a quinta posição do ranking, Kamaru Usman, ex-campeão, um dos maiores nomes da história dessa categoria, mas que está amargando 3 derrotas seguidas. Do outro lado, buscando um lugar na elite, o Joaquim Buckley, o homem nocaute que está embalado por 6 vitórias seguidas. Fernando Keller, como tem sido ultimamente nessa divisão meio-médios, mais uma colisão de gerações, mais uma colisão de juventude contra experiência, e na sua opinião, quem leva essa? Essa divisão até 77 quilos está passando por uma espécie de reciclagem, né? Muita gente nova subindo, os que estavam lá em cima naturalmente caindo, né? Já foi Gilbert Durinho, Colby Covington, até caras mais novos, mas que já são veteranos, como Leon Edwards e o Belal Muhammad, que perdeu o título agora, dando espaço para uma nova leva de lutadores, uma nova safra absurda, né? Que tem, claro, o campeão, Jack Della Maddalena, tem Sean Brady, tem Ian Gary, tem o Rakhmonov, e tem também o Joaquim Buckley, que fez por merecer colocar o seu nome nessa posição. Né? Falando primeiro do Kamaru Usman, um campeão absurdo, dono de um reinado muito absurdo nos meio-médios, mas que envelheceu, né? E deu sinais desse envelhecimento na trilogia, né? Na segunda e na terceira lutas contra o Leon Edwards. A segunda, ele estava até vencendo, até tomar aquele chute na cabeça bizarro, né? Roteiro de Rock Balboa ali pro Leon Edwards. Foi destronado. Na revanche, já foi uma luta mais arrastada, assim. E a gente não vê o Kamaru Usman há muito tempo, essa é a verdade, cara. A última vez que a gente viu o Kamaru Usman tá perto de fazer 2 anos, e foi na divisão de cima, contra o Chimaev, né? Naquela luta que ele pegou em cima da hora. Teve uma performance até bem decente, assim, contra um cara de topo do peso médio, mas numa luta muito pegada ali no wrestling, na luta agarrada, muito baseada nisso, que acabou favorecendo essa boa performance no Usman, além do fato de não ter o quarto de peso e tudo mais. Nos 77 quilos, a gente não vê ele há mais de 2 anos, né, cara? Desde a segunda derrota pro Leon Edwards. Então, não sei, cara. O Joaquim Buckley é um cara que cortou muito bem pros 77 quilos, né? Quando ele lutava de peso médio, parecia que ele ia viver para sempre daquele nocaute espetacular contra o Impa Kasanganay, que é um dos nocautes mais espetaculares da história do UFC. Parecia que ele ia viver daquele lampejo, fazer uma carreira de altos e baixos, algumas vitórias, algumas derrotas, e se aposentar sendo lembrado apenas por aquele nocaute, mas desde que ele desceu para os 77 quilos, ele se mostrou um contender de fato. Né? São 6 vitórias seguidas na categoria, pegando uma sequência de veteranos, né? Ele bate no Vicente Luque, logo depois que o Vicente Luque teve aquele problema com a hemorragia e tal, lutou com o Rafael dos Anjos, o Joaquim Buckley. Depois ele ganha do Nursultan Rozboev, é uma vitória muito boa, e pega 2 veteranaços. Ele tem o mérito total de nocautear de forma brutal. E o Colby Covington já bem envelhecido também, bem aquém do que a gente estava acostumado a ver,
que ele desfigura o rosto do Colby Covington, então chega nessa posição com seus méritos. Cara, Leão Velho contra Leão Novo, no auge, eu não teria dúvidas em apostar no Kamaru Usman, mas a gente está falando de 2025, a gente está falando do Usman mais perto dos 40 do que dos 35, e o Joaquim Buckley voando baixo, né, cara? Então, força, velocidade, principalmente, ritmo, eu acho que o Joaquim Buckley vai estar numa rotação diferente do Kamaru Usman nessa luta, e eu vejo mais uma vez nessa divisão de 77 quilos o Leão Novo batendo no Leão Velho e essa nova geração tomando de assalto ali a elite da categoria e a cabeça do ranking, e a geração passada ficando para trás. Então, vitória de Joaquim Buckley aqui é o meu palpite. Kamaru Usman soma 3 derrotas seguidas e não vence desde novembro de 2021. Conquistou 10 das 20 vitórias na via rápida, com 9 nocautes e uma finalização. 3 das últimas 4 lutas chegaram à decisão dos juízes e apenas uma durou menos de 4 rounds e meio. Joaquim Buckley soma 6 vitórias seguidas e não perde desde dezembro de 2022. Conquistou 15 das 21 vitórias da carreira por nocaute. Ele foi nocauteado em 4 das 6 derrotas como profissional. O card principal do UFC Atlanta tem apenas um nome brasileiro. É o Raoni Barcelos, vai protagonizar um duelo contra o Cody Garbrandt no peso galo. Aos 38 anos, o carioca busca a terceira vitória consecutiva, enquanto o ex-campeão dos galos, 5 anos mais novo, busca se recuperar da derrota justamente para o Deiveson Figueiredo. Keller, quem leva melhor nessa? Bom, mais um ex-campeão em ação, né? A gente falou do Kamaru Usman, agora falando do Cody Garbrandt, que enfrenta o brasileiro Raoni Barcelos. São dois caras que, é claro, que já viveram seu auge dentro da organização, na carreira, estão um pouco mais afastados disso, mas em momentos diferentes, né? O Raoni Barcelos vem de 2 vitórias seguidas, depois de passar por um momento difícil, conseguiu emplacar essa sequência. Uma vitória espetacular contra o Peyton Talbot, que era visto como uma grande promessa, uma grande revelação. E o Raoni Barcelos foi lá e destruiu o hype do garoto, numa luta onde ele era 13 anos, sei lá, 12, 13 anos mais velho que o adversário. Ele palitou os dentes, tirou para nada o Peyton Talbot e conseguiu uma grande vitória. O Cody Garbrandt vinha numa sequência de vitórias também, mas perdeu a última luta contra o Deiveson Figueiredo. É um cara que vem se aventurou na categoria de baixo, depois voltou para o peso galo. Um cara que foi brilhante no auge, né? Talvez a vitória dele sobre o Dominick Cruz para conquistar o cinturão seja a maior performance de um desafiante na história do UFC. É coisa de maluco que ele fez ali, mas faz muito tempo, né? Faz muito tempo, e o que a gente vê do Cody Garbrandt recentemente são lampejos, assim, lampejos avulsos de um grande lutador. Se a gente pegar nos últimos de 2021 para cá, né, nos últimos 4 anos, ele tem 2 vitórias que não me dizem nada, cara. Ele tem uma vitória sobre o Trevin Jones, que é um lutador extremamente limitado, que inclusive o Raoni Barcelos também derrotou, e ele tem um nocaute no primeiro round contra o Brian Keller, bem envelhecido já, tem a mesma idade do Raoni, mas lutando de uma forma muito diferente, né? O Brian Keller realmente descendo muito a ladeira, e o Brian Keller, se a gente pegar, perdeu no primeiro round para os últimos 4 lutadores que enfrentou, entre eles o Cody Garbrandt. Na luta contra o Deiveson Figueiredo, o Cody Garbrandt foi presa fácil, né? Foi colocado para baixo e finalizado. O Cody Garbrandt, que se notabilizou por um boxe absurdo, movimentação de pernas e tudo mais, mas também por uma defesa de quedas muito boa. O Deiveson não teve problema para botar para baixo e finalizar. O Raoni Barcelos, faixa preta de jiu-jitsu, seleção brasileira de wrestling e o boxe muito bom. Eu acho que ele tem todas as ferramentas ali para fazer uma luta boa aqui contra o Cody Garbrandt de 2025, né? Talvez no auge dos dois eu apostasse no Cody Garbrandt. No momento atual, mesmo o Raoni Barcelos tendo mais idade, estando mais perto de um eventual final de carreira ali, mais perto dos 40 anos do que dos 30, eu acho que pela performance recente, o Raoni Barcelos merece o favoritismo que é dado a ele aqui na stake, como a gente pode ver as odds. Então, eu concordo aqui com esse favoritismo. Meu palpite é na vitória do brasileiro, vitória de Raoni Barcelos sobre o ex-campeão. Obrigado. Raoni Barcelos venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 vitórias consecutivas. Conquistou 11 das 19 vitórias da carreira na via rápida, com 8 nocautes e 3 finalizações. 8 das últimas 9 lutas chegaram ao terceiro round e 6 delas foram para a decisão dos juízes. Cody Garbrandt perdeu 3 das últimas 5 lutas e vem de derrota para Deiveson Figueiredo. Conquistou 11 das 14 vitórias da carreira por nocaute. Foi nocauteado em 4 das 6 derrotas sofridas. Vamos agora para o nosso Momento Stake. É quando o Fernando Keller traz aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC Atlanta. Então,
Vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber Viana. Fase complicadíssima. Em que fase que a gente vive? Evento passado terrível, assim, nada deu certo. Mas se a gente está fazendo tudo com responsabilidade aqui, então tá tudo certo. O foco continua sendo no longo prazo. Vamos correr atrás com muita responsabilidade. E a gente começa aqui no UFC Atlanta, na luta principal, como de costume, Kamaru Usman e Joaquim Buckley. O palpite aqui é para o Joaquim Buckley vencer uma luta de mais de 1,5 round, pagando 1,68. Já falei aqui durante o vídeo os motivos para eu acreditar na vitória do Joaquim Buckley, né? Força, velocidade, momento da carreira, tempo de inatividade do Kamaru Usman e tudo mais. Enfim, já foi falado aqui. Mas acho que ele vence em mais de 1,5 round, porque a gente ainda está falando do Kamaru Usman, né? É um cara muito resistente, um cara muito duro, que não vai ser fácil o Joaquim Buckley atropelar, assim. Acho que não vai ser esse caso, acho que vai ser uma luta equilibrada que o Joaquim Buckley vence em mais de 1,5 round, pagando 1,68. Passando para a luta co-principal, que é uma luta que a gente não analisou aqui durante o vídeo, que é Rose Namajunas e Miranda Maverick. Eu aposto na vitória da Rose Namajunas na decisão dos juízes, pagando 1,58. Assim, conceitualmente, acho que a Rose é muito mais lutadora que a Miranda Maverick. Não tem nada que a Miranda Maverick apresente que a Rose Namajunas nunca enfrentou, nunca derrotou. A Rose Namajunas tem dificuldade nessa categoria contra atletas que são notavelmente mais fortes do que ela fisicamente, maiores do que ela, que não é o caso da Miranda Maverick. A Miranda Maverick é pequena, é até forte fisicamente, mas acho que nada que a Rose não tenha enfrentado. Acho que o volume de golpes em pé, a variedade de golpes em pé e a capacidade de se virar no chão da Rose Namajunas fazem diferença contra a Miranda Maverick, que sempre que chegou no nível mais alto, assim, Erin Blanchfield, por exemplo, a Miranda Maverick falhou. Então acho que contra a Rose Namajunas ela falha de novo. Vitória da Rose na decisão dos juízes, pagando 1,58. Passando para a segunda luta que analisamos aqui no vídeo, Raoni Barcelos e Cody Garbrandt. Aqui é a vitória simples do Raoni Barcelos, pagando 1,55. Acho que essa odd tem valor por tudo que a gente falou aqui. Cody Garbrandt, tirando ali 2 vitórias que não me dizem nada contra o Trevin Jones e o Brian Keller, é um cara que vem vivendo de lampejos, enquanto o Raoni Barcelos, por mais que tenha altos e baixos, os altos dele são mais regulares, né? São mais sólidos, assim. Então eu vejo ele vencendo essa luta contra o Cody Garbrandt, pagando 1,55, eu vejo como valor. E seguindo aqui ainda no card principal, a gente vai apostar na vitória do Mansur Abdulmalik em menos de 1,5 round contra o Cody Garbrandt, pagando 1,64. Cara, o Mansur Abdulmalik é um prospecto muito interessante pra gente ficar de olho no peso médio. É um cara que veio no contender nocauteando, estreou nocauteando o Todorovic em um pouco mais de 2 minutos, depois nocauteou também o Nick Klein, e acho que ele vai passar por cima do Cody Garbrandt. Acho que o Cody Garbrandt está sendo oferecido, está sendo uma oferenda para aumentar o hype do Abdulmalik. Acho que isso acontece em menos de 1 round, pagando 1,64. A gente está diante de um bom prospecto aqui, um cara nocauteador, que venceu todas as lutas da carreira por interrupção, e acho que ele faz isso de novo em menos de 1 round e meio contra o Cody Garbrandt, pagando 1,64 para fechar as apostas simples do UFC Atlanta. Falando agora da nossa aposta múltipla do UFC Atlanta, muita torcida aí para que bata, mas lembrando que na simples a gente precisa de responsabilidade, na múltipla é mais responsabilidade ainda, porque naturalmente é mais difícil de bater, a gente depende de mais elementos, nesse caso são 5 elementos, e a gente começa com Jamie Lynn Horth e Vanessa Demopoulos, a luta que abre o card. A gente vai apostar aqui que chega na decisão dos juízes, pagando 1,28. É uma tendência das duas lutadoras, principalmente da Horth, que é a favorita para a luta. Então essa luta chegar na decisão dos juízes por 1,28 acho que tem muito valor. Assim como a vitória do Rick Simon contra o Cameron Smotherman, né? Uma luta que foi casada ali meio que em cima da hora. O Rick Simon veio de uma vitória muito importante sobre o Javi Bachará. Era um cara visto como prospecto para habitar a elite do peso galo. Não foi o caso, mas acho que o teto dele ainda é mais alto do que o Cameron Smotherman pode apresentar. Vitória do Rick Simon pagando 1,20, subindo mais um pouquinho. Mais um grande prospecto da organização, também no peso galo, Malcolm Wellmaker, para derrotar o Chris Moutinho abaixo de 2 rounds e meio, pagando 1,24. É o maior favorito do evento, se eu não estou enganado, o Malcolm Wellmaker, ou é um dos maiores, contra o Chris Moutinho, que retorna ao UFC, né? Ficou muito famoso por aquela surra que ele tomou do Sean O'Malley, acabou sendo nocauteado ali depois de virar um zumbi praticamente. Fez a sua corrida ali fora do UFC, conquistou grandes vitórias, mas acho que pro nível do Ultimate, o Malcolm Wellmaker me impressiona muito mais, e acho que ele atropela aqui o Chris Moutinho.
mas a aposta é para ele vencer essa luta em menos de 2 rounds e meio, pagando 1,24. Subindo ainda para o encerramento do card preliminar, eu vou apostar na vitória do Rodolfo Bellato sobre o Paul Craig. Aqui eu acho que o Bellato vai nocautear, mas eu me sinto mais seguro colocando ele numa múltipla, numa vitória simples contra o Paul Craig, que é um veterano muito perigoso ali no jiu-jitsu, mas é um cara que está chegando perto do final da carreira e não evoluiu nada a trocação, né? Então acho que a luta começa em pé. Eu tenho dificuldade para ver o Paul Craig botar para baixo, ele não tem wrestling muito forte, ele depende muito ou de ser balançado, fingir que está morto e finalizar, ou de repente puxar para a guarda. Não sei se é o caso aqui contra o Bellato. Eu acho que o Bellato vence essa luta pagando 1,26. E a gente fecha de novo no Mansur Abdulmalik, mas aqui a aposta é simples, quer dizer, a aposta é para ele nocautear o Cody Brundage. É simples no ponto de que não importa se é menos de 1 round e meio, menos de 2 rounds e meio, se é no final do terceiro round. Se o Mansur Abdulmalik deitar o Cody Brundage com um golpe, nocautear ali o adversário, que eu acho que tem grande chance de acontecer, bate essa odd de 1,32 e fecha a nossa múltipla numa odd total de 3,17, que eu considero com bastante valor aqui. Mas lembrando, sempre reforçando a responsabilidade, porque a fase não é boa, mas se a gente está sendo responsável, tá tudo certo e a gente vai correr atrás agora. Bom, antes de terminar o nosso vídeo, o convite. Vem aqui nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se você não concorda, faça o seu, fica à vontade. Aqui é para todo mundo, viu? E aquele recado de sempre, viu, gente? Acesse o link lá da Stake, se cadastre, se divirta, mas lembre que é apenas entretenimento, viu? Não vai comprometer a sua renda por causa da aposta não, tá? Use para se divertir. Aposte com responsabilidade. Valeu!